podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Vamos tratar hoje da suspeita de participação de policiais do Ceará e de Pernambuco em uma milícia acusada de crimes como homicídios, sequestros e extorsões. Estou aqui hoje no estúdio com a repórter Emanuela Campelo. Tudo bem, Manu? Oi, Emerson. Mais uma vez a gente se encontra aqui para gravar um novo episódio do Pauta Segura. Dessa vez abordando um assunto muito delicado, que refletiu em alguns homicídios na região Nordeste. Antes de começar, queria deixar alguns recados rápidos. Primeiro, para você se inscrever no nosso podcast, no tocador de áudio da sua preferência. Estamos também no YouTube do Diário do Nordeste, se você preferir. Para quem escuta no Spotify, temos 2 perguntas lá para você. Isso vai ajudar a saber o que você está achando do nosso podcast e a saber também o que você quer ouvir por aqui. Agora vamos para o episódio. Essa investigação foi realizada pela polícia de Pernambuco e o processo corre na vara de Salgueiro. Os crimes, de acordo com a investigação, ocorriam em cidades de Pernambuco, ali vizinhas ao Cariri cearense, e também tivemos uma das execuções extrajudiciais praticadas por esse grupo no município do Crato. Assim que as primeiras informações surgiram sobre a operação denominada de Metástase, eu recebi ligações e mensagens de fontes daquela região dando mais detalhes do caso. Só que eram informações ainda bem preliminares, como que um policial tinha sido preso, mas assim, é uma coisa muito abstrata. Mas de qualquer forma eu repassei para a Emanuela. Isso, Emerson. Quando eu cheguei aqui no jornal, já tinha sido publicada a primeira matéria a partir de um release da PF, uma divulgação deles mesmos. Mas a gente se interessou pela pauta e buscou saber quem eram os alvos dessa operação, quem é que estava por trás, já que a Polícia Federal não tinha divulgado nenhum nome. Então, você chegou para mim com algumas informações privilegiadas e, dentre essas informações, tinha que pelo menos um preso nessa operação Metástase. Um desses presos seria um policial militar do Ceará. Então a gente tentou buscar essa informação para saber quem era essa pessoa, se de repente já era um policial que tinha algum histórico, respondia a algum processo na justiça daqui. E aí passaram algumas horas e você conseguiu um documento com todos os nomes dos presos. A gente bateu esses nomes e verificando nome a nome, a gente percebeu que tinha pelo menos um outro PM do Ceará nessa lista. Pois é, eu recebi um nome e a partir desse nome, desse PM, eu fiz uma busca no sistema processual de Pernambuco, que é bem diferente do sistema do Tribunal de Justiça do Ceará. E aí, nesse primeiro momento, eu não encontrei nada. As informações também estavam desencontradas, Aí eu continuei pedindo mais informações e descobri que um dos PMs presos não havia sido preso por força de um mandado de prisão daquela operação, mas sim porque a casa onde ele estava foi alvo de uma busca e aí lá na casa os policiais encontraram uma arma que pertencia a ele e essa arma ele não podia estar portando, então ele foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo. Continuei pedindo mais detalhes e logo depois eu consegui um outro nome. E por conta desse nome eu encontrei o número do processo. A partir daí eu pedi para uma fonte conseguir o documento completo da operação. Porque o que eu tinha conseguido era um documento preliminar, não tinha todo o processo com todos os detalhes, porque para isso precisaria de uma senha especial. O que eu consegui, na verdade, era o que estava público, inclusive porque o juiz levantou o sigilo desse processo. Aí o que era público, que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode acessar, eu consegui acessar. Mas aí
para conseguir mais detalhes, eu tive que pedir a uma fonte para ela conseguir esse outro documento, mais documentos, né? Isso aí já era à noite, quando eu estava voltando para casa, que eu falei com essa outra fonte, pedi para que ela tentasse conseguir esse mais documentos, né? E outras informações. Aí ela só conseguiu me mandar no outro dia. E assim que ela mandou, eu encaminhei para você, Manu. Então, a partir do momento que a gente conseguiu ler esses documentos, a gente também percebeu, né? Na verdade, a gente já sabia que tinha um vereador envolvido aí, supostamente envolvido nesse esquema. No caso, é um vereador da Câmara Municipal de Parnamirim, no Pernambuco, quem a Justiça também pediu o afastamento dele no cargo. Olhando para esse documento, nessa nossa busca de conferir quem eram as outras pessoas por trás daqueles nomes, nós chegamos a uma morte no Ceará. E que morte foi essa, né? A gente viu, de acordo com o documento, que essa milícia atuante, principalmente ali no Pernambuco, na região de Salgueiro, Serra Talhada, também teria atuado no Ceará, mais precisamente na região do Cariri. Manu, e esse crime? Qual foi a motivação? O que é que está por trás desse crime que ocorreu no Crato? Essa morte se tratou da vítima José Natanael de Lima. Natanael ele foi assassinado a tiros na própria casa, ainda no começo do ano de 2021. A investigação apontou agora que o Everton Pablo de Souza, um pistoleiro dessa milícia, junto ao Lucas Nerivan Gonçalves de Moura, foram os executores, os responsáveis pela morte do Natanael, desta vítima, desse jovem. Mas eles não teriam agido sozinhos, né? O crime aconteceu a mando de um policial militar lá de Pernambuco, o Luciano José Novaes Bezerra, que também agora é um dos alvos dessa operação deflagrada pela PF. E por que decidiram matar o Natanael? Bem, o que consta nos documentos é que o grupo teria descoberto o suposto envolvimento dele na morte de um outro PM. Então, ainda devido a essa morte desse PM aqui no Ceará, o Natanael foi detido e levado até uma delegacia aqui no Ceará. Nesse momento, quando ele ainda estava dentro da delegacia, foi divulgada uma foto dele para o grupo, né, da milícia, esse grupo de extermínio, que eles suspeitaram então, batendo aí com a foto que eles já tinham tido acesso, uma foto aí do flagrante da morte do PM, que o Natanael teria participado dessa execução. Dentro ainda do sistema da polícia, foi retirado o endereço desse suspeito do Natanael e 2 dias depois ele foi morto. E aí, com desenrolar na investigação, para os investigadores isso ficou muito evidente a participação do sargento Luciano nessa milícia, por esse e outros motivos também, que a gente acredita que vai ter um desdobramento, e que ele teria, enquanto sargento, se valido da condição de policial para pegar os dados e repassar aos executores que foram até a casa da vítima e mataram ele naquele dia. Manu, tem um detalhe da morte desse rapaz, do Natanael, tem o detalhe do tênis, né? Conta aí para o nosso ouvinte esse detalhe do tênis que eu acho que é bem interessante. Isso, tem isso mesmo. Quando esse policial e os executores, eles viram algumas imagens, né, confrontaram as imagens, tanto do dia do flagrante como do dia lá que ele já estava preso, eles viram que ele tinha um tênis muito similar, e aí até no momento que eles compartilharam no grupo deles essa foto, né, e vale a gente destacar também que essa foto só chegou porque a justiça autorizou a quebra do sigilo telemático, e aí foram vistoriadas algumas conversas desses investigados. Tinha algumas fotos dessa vítima, do Natanael, usando o mesmo tênis. Inclusive, eles mesmos lá entre si apontaram, né? Fizeram uma seta indicando, tá aqui mais uma prova do que para eles. Eles acreditavam que ele era o suspeito. Então, Natanael foi morto por outros motivos, e um deles foi que ele estava usando um tênis que provavelmente era o mesmo tênis similar ao usado pelo acusado de matar um policial. Sim. E ficou muito evidente ali na investigação que se tratou realmente de um crime de vingança, né? Praticado por esse grupo de extermínio. A polícia ainda investiga se eles estão por trás de outras atividades criminosas, né? Como extorsões, sequestros. Existem muitos crimes, dezenas de crimes atribuídos a esse grupo. Nessa investigação especificamente que resultou na operação da Polícia Federal, já há um indicativo que esse grupo participou de pelo menos 8 homicídios. Mas aí a gente também acabou de trazer aqui o nome de uma pessoa que está nessa investigação, o Everton Pablo, que é uma pessoa muito conhecida das autoridades do estado do Ceará. Esse, pelo menos, ele teria já cometido por volta de 30 homicídios no Ceará e Pernambuco.
A gente acredita realmente que essa operação sobre essa milícia ainda vai render muito, porque teve muito material apreendido. Inclusive, a Justiça de Pernambuco ordenou o compartilhamento de todo o banco do material biológico, dos estojos, das munições, com a Delegacia Geral da Polícia Civil do Ceará, de Pernambuco, Piauí e Paraíba, e também com os grupos de perícia forense estaduais de cada um aí desse estado que de repente aconteceram crimes, que por trás desses crimes estão essa milícia. Essa operação me lembra muito uma operação ocorrida aqui em Fortaleza, em 2007, chamada de Companhia do Extermínio, o nome da operação, que foi deflagrada pela Polícia Federal com o apoio de núcleos de inteligência da Secretaria da Segurança, e na época encontrou vários policiais militares e outras pessoas civis, né, que não eram policiais, envolvidos em várias mortes, num grupo de extermínio bem extenso, que matou desde pessoas por vingança até empresários. Foi uma investigação muito grande. Eu acredito que essa investigação dessa operação Metástase, ela vai ainda render muito para a polícia, porque ela já identificou 19 pessoas, né, participantes desse grupo. É um número bem considerável de pessoas, incluindo vários agentes públicos que tinham informações privilegiadas da polícia. E com as apreensões agora obtidas nessa operação, eu acredito que a polícia vai reunir mais material, além do que ele já tem de interceptações telefônicas. O caso ainda vai render bastante. E tem também, como já foi mencionado daqui a pouco, o suposto envolvimento, um vereador também investigado, né? A gente até o momento não tem informação de como seria a atuação desse vereador dentro desse grupo aí de milícia e pistolagem. E o policial militar do Ceará, que foi o primeiro nome que a gente obteve, ele já esteve também envolvido em outras ocorrências aqui no Ceará. Uma delas na época do motim de 2020. Nesse caso, especificamente, Emerson, que você acabou de citar, esse policial militar, ele teria incendiado um veículo durante o motim em fevereiro de 2020 aqui no Ceará, porque essa pessoa, o proprietário desse veículo, teria colocado nas redes sociais que discordava do movimento, chamando os policiais que participavam desse movimento de criminosos, e aí no dia seguinte ele teve o carro incendiado. Então é isso. Continuaremos acompanhando esse caso de perto, porque são denúncias muito graves e a investigação deve revelar mais coisas ainda desse grupo. Ficaremos aqui de olho. Agora vamos para o quadro factual. Uma das matérias mais lidas da semana foi a que revelou quanto um homem apontado como chefe de uma facção criminosa ofereceu aos policiais para não ser preso. Francisco Gleidson Rodrigues da Costa, conhecido como Americano, de 28 anos, fez de tudo para não ser detido. Ele tentou atropelar os policiais com um carro, fugiu a pé e foi alcançado. Aí, quando ele foi alcançado, ele ofereceu 50 mil reais. Os policiais não aceitaram. Depois ele ofereceu mais 10 mil, perfazendo o total de 60 mil aos agentes para ser solto. Mas os investigadores não aceitaram o suborno e o levaram preso. A Justiça Estadual já converteu a prisão dele em flagrante em prisão preventiva e ele segue preso à disposição da Justiça. Outro caso que também repercutiu nos últimos dias, esteve entre as matérias mais lidas, foi a denúncia da dupla de PMs suspeitos aí de participarem do duplo homicídio que vitimou uma advogada, Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, e da mãe dela, Maria Socorro Vasconcelos. Elas morreram em Morrinhos, interior do Ceará, e agora a defesa dos policiais militares desses dois policiais também ingressou com um pedido para analisar a investigação, alegando que a busca em um dos aparelhos celulares de um dos militares foi ilegal. É isso, finalizamos aqui o Pauta Segura. Gostaria de agradecer a quem nos ouviu até aqui. Muito obrigado e agradecer principalmente a Emanuela, a Manu, pela participação mais uma vez. Valeu, Manu, obrigado.
Obrigada, Emerson, mais uma vez. Estivemos aqui atualizando um caso que a gente já passou a última semana bem focado nessa investigação da milícia, né? Para a gente levar realmente para os leitores o que tem de mais novo e mais completo, né? A respeito desse esquema. A gente vai continuar acompanhando esse caso, os outros casos também, ligado aí que a gente acabou de dizer da morte da advogada e da mãe dela. E a gente se encontra aí nos próximos dias. Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes e amigos. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado pela Emanuela Campelo e por mim. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza, a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.